Próxima atração no canal 25. Programa Tempo de Reflexão. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam muito bem-vindos. Vocês estão mais uma vez no programa Tempo de Reflexão, uma oportunidade de nós falarmos algo de Deus para a sua vida, uma oportunidade de compartilhar um pouquinho com você o que nós estamos fazendo. Nós temos o compromisso de não trazer notícia ruim para você. Chega de notícia ruim, chega de falar em crise, chega de falar nas coisas que pesam sobre os nossos ombros. Aqui no Tempo de Reflexão, nós temos o compromisso com você e, em primeiro lugar, com Deus, de trazer algo que vai acrescentar a sua vida, de trazer algo que vai te dar a oportunidade de dar as mãos ao Espírito Santo e caminhar no lugar mais importante das nossas vidas. Não é nenhum resort, não é nenhum lugar nesse planeta. O lugar mais importante das nossas vidas, o lugar onde nós deveríamos caminhar com mais frequência é justamente o nosso interior. Quando o Espírito Santo tratar definitivamente o seu interior, você vai ver que todas as belezas naturais que estão do lado de fora não se comparam a um interior bem tratado pelo Espírito Santo, onde nós podemos entrar em todos os lugares, onde nós não precisamos ter medo dos locais escuros do nosso coração, porque não haverá locais escuros. Todos eles serão iluminados pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Obrigado por sua audiência, é uma honra estar com você. Obrigado por você estar nos acompanhando. Eu espero que Deus fale com você na nossa conversa, no nosso bate-papo que a gente vai ter aqui daqui a pouquinho e falar um pouquinho sobre a nossa agenda no Tempo de Reflexão. A gente está terminando o mês de janeiro, primeiro mês de 2016, olha, já está indo embora, já foi, né, praticamente. E agora a gente estava um pouquinho de férias no Tempo de Reflexão, que se localiza lá na Rua do Retiro, número 371, onde as nossas reuniões são às terças-feiras, a partir das 8 horas da noite. Você tem a oportunidade de ter o Caminhando com o TR. E aos domingos, a partir das 10 horas da manhã, que é o TR em Família. Então você tem essa oportunidade de conhecer-nos e a gente estava trabalhando na terça e no domingo. Agora, a partir de fevereiro, a gente entra com a nossa programação que nós desenvolvemos para o ano, uma agenda que nós sentamos esse mês e nós desenvolvemos para que a sua família, para que as nossas famílias sejam abençoadas. Não simplesmente abençoadas de uma forma religiosa de se falar, porque toda a igreja fala de ser abençoado, mas acima de tudo, para que a nossa família, para que você tenha a oportunidade de ter um relacionamento prático com Deus, um encontro que fará a diferença no seu coração. Nós vamos começar agora no mês de fevereiro com o nosso coordenador de ensino, Paulo Cogo, ministrando para a gente 5 quintas-feiras, falando um pouquinho sobre a autoridade do nome de Jesus. O tema é o nome que está acima de todo nome. E eu conversava com ele sobre esse tema, que tema maravilhoso, falar sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus em absoluto, razão primária de toda a existência, o nosso libertador e salvador. E é muito interessante porque se você for lá para Filipenses, no capítulo 2, do verso 6 em diante, vai chegar um momento onde Paulo está falando, inspirado pelo Espírito Santo, que o nome de Jesus ele está acima de todos os nomes e é o nome mais importante. E aí eu deixo começando aqui as nossas reflexões, uma reflexão para o seu coração. O quanto você tem falado no seu dia a dia, na sua rotina estafante, sobre o nome de Jesus. Você já percebeu que de vez em quando a gente fala de nome de tantas outras pessoas, a gente fala no nome do problema que a gente está vivendo, a gente fala no nome de tantas e tantas coisas, de vez em quando alguns nomes até que não acrescentam nada às nossas vidas e às vidas das pessoas que estão ouvindo, mas a gente não fala tanto no nome de Jesus. O nome de Jesus, ele tem uma grande barreira, que é a barreira religiosa. Em qualquer círculo social, aonde você estiver, que você falar do nome de Jesus, a pessoa já vai te perguntar, qual é a tua religião? Porque ele linka o nome de Jesus a uma religião, e Jesus ele nunca veio formar uma religião. Se você conhecer um pouquinho a Bíblia, você vai ver que cristão é o nome que as pessoas que seguem a Jesus vão ter lá em Antioquia, muito depois
da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele não veio formar uma religião, ele veio para ter um relacionamento diretamente com o teu espírito. E quando a gente tem esse relacionamento com Jesus de uma forma prática, verdadeira e diária, nós não temos como ficar um dia sem falar, sem nos comunicar com esse nome maravilhoso, que tem tantos significados de paz, de esperança, de libertação, de salvação para as nossas vidas. Fica aí uma primeira reflexão para você. Quantas vezes você tem falado o nome de Jesus na sua vida? Esse nome tem poder. Esse nome pode mudar a sua vida. Esse nome pode fazer aquilo que você não pode. Esse nome pode fazer aquilo que religião nenhuma pode fazer para você. E como no tempo de reflexão, o nosso compromisso não é com religião, com tradição, com costumes ou o peso da bendita cultura religiosa, a nossa proposta é falar de Jesus. Por isso a gente vai começar os nossos ensinos falando sobre o nome, que está acima de todos os nomes. E o Paulo está com um material riquíssimo para engrandecer a sua vida. Não perca! Todas as quintas-feiras do mês de fevereiro, nós teremos com a coordenação do Paulo, falando um pouquinho sobre Jesus e os significados que tem por detrás desse nome, dessa pessoa tão maravilhosa em nossa vida. Eu continuo convidando você para vir às nossas reuniões formais. Vem aqui compartilhar um pouquinho daquilo que vem fazendo bem demais ao nosso coração. Nós somos abençoados pelos depoimentos que são falados aqui, pelas ministrações que acontecem, e agora a gente vai ter vários e vários outros projetos acontecendo no tempo de reflexão para que você, em última instância, seja abençoado. Dados os nossos recadinhos, eu gostaria de hoje trazer uma reflexão, um bate-papo gostoso com um querido telespectador, falando um pouquinho sobre as pessoas que são multiplicadoras do medo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, se você teve alguma experiência com esse tipo de pessoa, com esse tipo de ambiente, mas parece que aonde a gente vai, sempre tem uma pessoa. Sempre tem alguém que é um multiplicador do medo. E quando a gente fala em 2015, 2016, com tudo o que tem acontecido na nossa política, no nosso governo, alguns dados só para a gente ter uma noção, nós temos aí o maior número de desempregos no Brasil, subiu absurdamente o número de desemprego, empresas que estão falindo, projetos que estão acabando. E quando a gente liga o jornal, quando a gente vai falar com alguma pessoa que ele vive exclusivamente o mundo natural, normalmente essa pessoa ela passa a ser um multiplicador do medo. Eu quero trazer essa reflexão não para você condenar alguém e falar assim, aquela pessoa é o multiplicador do medo na minha vida. Não só para isso, mas para você refletir se você não vem sendo um multiplicador do medo. Porque o que acontece? Nós recebemos algumas respostas negativas, algumas coisas negativas dentro do nosso coração que são lançadas na nossa vida e de vez em quando, em vez da gente colocar um filtro e falar assim, olha, essa mensagem eu recebo, agora isso eu não vou receber porque isso só vai trazer coisas negativas para a nossa vida. Sabe o que a gente faz? E eu me coloco como uma pessoa dessa. Quando a gente não se policia, a gente acaba transmitindo esse medo para a próxima pessoa. Então, aquilo que impactou como medo no nosso coração, a gente acaba passando para as outras pessoas que estão ao nosso lado. Não só através de palavra, mas através de sensações, de todos os nossos sentidos. Nós passamos para as pessoas como o nosso coração está com medo. E aí a gente começa a contaminar o ambiente dentro da nossa casa, começa a contaminar o ambiente dentro da nossa empresa, dentro do ambiente de trabalho, dentro das nossas escolas, nas nossas redes sociais. A gente começa a disseminar o medo. E é incrível o número de pessoas, mesmo o Brasil sendo um país tão alegre, tão maravilhoso, com uma gente tão maravilhosa, alegre, é incrível o número de pessoas que nós temos visto no dia a dia, chegando inclusive no tempo de reflexão e por isso sendo tratado nesse sentido, que estão multiplicando o medo na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu lado. E aí eu queria fazer essa pergunta para você. Você, meu querido telespectador, querida telespectadora, você que tem acompanhado o tempo de reflexão, que eventualmente já fez uma visita, e eu te agradeço por isso, ao tempo de reflexão, será que você tem sido um multiplicador do medo?
A pessoa que ela é uma multiplicadora do medo é uma pessoa que ela não vive um relacionamento prático com Deus. Ou dentro da sua caminhada de relacionamento com Deus, ele esqueceu que o nosso Pai, ele está acima de todas as coisas e ele pode resolver de uma forma estratégica, de uma forma única, tudo aquilo que nós precisamos, que nós temos de adversidade para as nossas vidas. Não seja um multiplicador do medo. Quando você ouvir alguma notícia que seja desastrosa, quando você ouvir alguma notícia que não cair bem no seu coração, não fique passando isso para as pessoas. Isso não vai acrescentar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, combata esse sentimento, combata essa negatividade dentro do seu coração. Primeiro, você não precisa aceitar essa escravidão chamada medo em nossas vidas. Porque o medo, ele é algo que existe dentro do ser humano, mas que ele é extremamente potencializado pelos espíritos, pelo mundo espiritual maligno. E quando a gente dá a atenção a esse universo, o medo do nosso coração, como uma mentira do diabo, ele cresce e crescendo, ele chega às pessoas que estão ao nosso lado. E você, que é líder na sua empresa, que é líder dentro da sua casa, cuidado, você é uma referência, é um influenciador das pessoas que estão ao seu lado. Se você permitisse ser o multiplicador do medo, o que essas pessoas vão conseguir então? O que essas pessoas poderão esperar? Vamos continuar falando sobre isso e dar um exemplo bíblico de alguém que foi multiplicador do medo no próximo bloco. Até mais! Voltamos, estamos no segundo bloco do nosso programa Tempo de Reflexão, uma grande oportunidade de ter a sua presença, de ter você aqui conosco, caminhando nesse programa, ouvindo essa palavra que eu espero fazer a diferença no seu coração. Nós estamos falando hoje sobre os multiplicadores do medo, que é algo que, infelizmente, por causa do cenário que nós estamos vivendo, e as pessoas normalmente são muito afetadas pelas circunstâncias. Nós já falamos algumas vezes que você precisa viver pela promessa que Deus fez, pelo propósito que Deus fez. Mas quando você não vive dessa forma, nós somos atacados, invadidos pelo esse calhamaço de tantas notícias ruins que vêm sobre a nossa vida. E uma das consequências desse mundaréu de notícias ruins é o medo, que fica sendo cultivado dentro do nosso coração. E a gente, sem perceber, daqui a pouco a gente está multiplicando esse medo nos locais onde nós estamos andando. Isso aconteceu em uma passagem que, olha, todo mundo conhece essa passagem que aconteceu com Davi. Você lembra aquela passagem em 1 Samuel, capítulo 17, quando Davi ele vai enfrentar o gigante Golias? Eu acredito que alguma hora da sua vida você ouviu falar de Davi e do gigante Golias. Então, nessa passagem, nós encontramos um multiplicador do medo que ele realmente foi para destruir Davi. E aí a gente vai entender qual foi a resposta de Davi para que nós consigamos, então, dar essa resposta para os nossos medos e a gente parar de ser um multiplicador. Se você vai falar algo para a sua família, se você vai falar algo para os seus colaboradores, para as pessoas que estão ao seu lado, que seja uma palavra positiva, que seja algo que acrescente a vida das pessoas e não que produza medo. Porque de produção de medo a gente já está cheio. O que nós precisamos são pessoas que produzam fé, que produzam sentimentos e emoções positivas, que impactem definitivamente a vida das pessoas que estão ao seu lado de forma positiva e não com medo, porque a gente já está cheio desse negócio de medo. Então, o que aconteceu?
Naquele episódio, se você lá ler 1 Samuel, capítulo 17, você vai identificar que o exército de Israel ficou de frente com o exército filisteu para eles guerrearem lá em um local onde eles moravam. E aí, nesse interim, um gigante chamado Golias se apresentou e falou dessa forma: olha, por que a gente vai brigar? A gente vai guerrear, um montão de gente vai morrer e não vai acontecer nada de interessante. Então, eu me disponho a lutar com o seu melhor soldado, falando para o povo de Israel, Golias, o filisteu, falando: eu luto com o seu melhor soldado, e aí se vocês ganharem, vocês ganharam a guerra, nós seremos os seus servos. E se nós ganharmos, vocês serão os nossos servos. Quando todo o exército de Israel viu o tamanho daquele homem, Golias, ficaram completamente apavorados. Eles correram se esconder, eles correram ficar nos seus locais escuros e eles ficaram extremamente com medo. E olha que coisa, como o medo ele é contagiante. As pessoas começaram a ficar com medo e esse medo contagiou um exército inteiro e ninguém se dispôs a lutar com aquele gigante. E durante 40 dias, diz a palavra de Deus, um grande tempo, Golias ia todo dia lá no arraial, lá no local de guerra dos israelitas e falava: olha, cadê alguém para lutar comigo? Vocês não têm coragem? Cadê o seu melhor soldado para lutar comigo? Vocês não têm coragem de fazer isso? E aqueles soldados se escondiam, eles passando essa humilhação durante 40 dias, porque ninguém se atrevia a enfrentar esse gigante. O gigante, ele realmente não era fácil. O gigante, ele tinha mais de 3 metros de altura, ele tinha uma lança que somente a ponta pesava 5 quilos. Era uma coisa assim, muito grande, uma grande adversidade. Mas essas pessoas se esqueceram que ao lado deles estava Deus, o Senhor dos Exércitos. E como eles se esqueceram disso, o sentimento de medo tomou completamente ao coração dessas pessoas. Meu querido amigo, minha querida amiga, você quer identificar se o seu relacionamento com Deus é frutífero, está crescendo? Olha o medo dentro do seu coração. Porque o medo, ele nos afasta da fé. O medo ele é o contraponto da fé. Ele nos afasta da fé, ele é contrário à fé. Aonde tem medo, não tem fé. Aonde tem fé, o medo é colocado de lado. E quando o medo está tomando conta do nosso coração, a gente deve se perguntar: será que eu tenho fé naquilo que Deus vem falando para a minha vida? Será que eu tenho um relacionamento prático com Deus? Se você não tem, nós do Tempo de Reflexão estamos aqui para te ajudar a ter um encontro com Deus de verdade, minimizar esse medo na sua vida e fazer com que a sua fé seja maximizada para você ver aquilo que Deus quer que você veja e não aquilo que o mundo natural está te mostrando enquanto circunstância ou que o mundo maligno está te mostrando. E a história era essa: as pessoas estavam com medo de Golias e durante 40 dias eles foram afrontados. Aí veio um menininho chamado Davi. Davi não era um soldado, ele não podia ser um soldado porque ele não tinha idade ainda. Mas ele chegou lá para levar alimento para os seus irmãos e chegou justamente na hora quando Golias estava afrontando o povo. E afrontar não é fácil. Ele xingava o povo de Israel, ele humilhava as pessoas, ele falava tantas e tantas coisas e aquelas pessoas estavam neutralizadas pelo medo. E quando Davi, uma criança, considerando ele perto de um soldado, ouviu aquilo e falou assim: mas quem que é esse incircunciso para falar uma coisa dessa? Ou seja, quem que é essa adversidade para falar uma coisa dessa do povo que tem Deus ao seu lado? Davi, ele não teve essa relação do medo, porque veja bem, as palavras de Golias atingiram as pessoas da mesma forma que atingiu Davi, mas a atitude de Davi foi diferente. A hora que o medo chegou, ele falou: quem que é esse cara? Eu não aceito isso na minha vida. Você enfrenta o medo através da fé. Quando você duvida da adversidade, você começa então a enfrentar o medo através da fé. Ele falou: eu vou lutar com essa pessoa, eu vou derrubar essa pessoa. E aí levaram ele para Saul. Saul era o rei na época. E quando Saul viu aquele menininho, falou assim: olha, você não tem condição de lutar contra Golias. Ele foi soldado a vida toda. E você é um rapazinho. Lê lá, o verso 30 em diante, você vai ler. Saul era um multiplicador do medo.
O multiplicador do medo é aquela pessoa que ele maximiza a adversidade na sua vida e que ele te diminui enquanto pessoa e enquanto capacidade. Para um pouquinho, pensa na sua rede de relacionamento. Quem é a pessoa que ela maximiza o seu problema? Esse câncer não tem cura mesmo. Você não vai conseguir se sair bem dessa enfermidade. A sua empresa não será salva. E ele minimiza a sua capacidade. Você não tem capacidade para reverter esse processo dentro do seu casamento, não. Você não tem capacidade, você não tem habilidade para reverter esse processo com os seus filhos, não. Esse é o multiplicador do medo. A partir de hoje, você vai conseguir identificar claramente essa pessoa e vai se afastar dela. Porque Davi fez isso. Ele falou, não, eu vou sim, porque eu não vou sozinho, eu vou em nome do Senhor Deus dos exércitos. Ou seja, para o multiplicador do medo, ele deu a resposta definitiva. Veja que Davi blindou o seu coração com a fé. Davi também tinha emoção. Davi também viu o tamanho do gigante. Davi também viu e sentiu o medo do exército de Israel. Mas o que aconteceu com essa pessoa que ela era diferente? O que aconteceu não foi no ambiente externo, meu querido. O que aconteceu foi dentro de Davi. A resposta que o coração dele produziu foi a fé. Foi assim, eu consigo vencer. Deus vai me ajudar a vencer. Dentro dele, a aura, a energia que estava dentro dele era comandada pelo Espírito Santo. Eu vou vencer, eu vou conseguir chegar, vai dar certo. 2015, 2016 não vai derrotar a minha empresa, não vai derrotar a minha família, o meu casamento não vai acabar, essa enfermidade não vai me levar para o túmulo. E ele começou a fazer isso dentro do seu próprio coração. Por isso que ele conseguiu produzir respostas diferentes diante daquela atitude. E Saul continuou multiplicando o medo na vida de Davi, mas ele não aceitou isso. E ele pegou lá as suas pedras, pegou lá todo o seu material de guerra e ele foi de encontro a Golias. Quando Golias viu Davi, falou assim, mas eu sou um cachorro para você mandar um menino desse para me espantar? Será que não tem guerreiro aí? Ele continuou humilhando o exército e humilhando Davi. Mas o que aconteceu foi que Davi respondeu para ele, você vem contra mim com um arco, com a espada, com isso, com aquilo, com todos os recursos naturais, mas eu vou a você em nome do Senhor Deus dos exércitos. Olha as respostas que Davi produziu. Será que para você espantar, tirar esse medo da sua vida, você não precisa produzir respostas diferentes daquela que você vem produzindo até hoje? Aceitando essa condição do mercado, aceitando a condição que essa doença vem impondo sobre a sua vida. Meu querido, minha querida amiga, você não precisa viver assim. Você não precisa viver só com as armas do mundo natural, porque de vez em sempre essas armas nos deixam na mão. Essas armas se esgotam. O que você precisa é de um relacionamento verdadeiro com Deus e prático na sua essência, para que você consiga responder a uma afronta dessa, que essa adversidade, que esse gigante está fazendo diante de você, você precisa responder com fé. E fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus regularmente? Você tem lido a palavra de Deus regularmente? Você tem orado a Deus regularmente? Você tem se encontrado com pessoas que amam, que gostam, que valorizam a presença de Deus em suas vidas? Ou você tem ficado em meio a pessoas que gostam só daquilo que é do mundo natural? Se você continuar nessas suas atitudes, nesse seu caminhar, melhor dizendo, com toda certeza, se não há influência de Deus sobre a sua vida, o seu coração será um território frutífero para o medo, para os multiplicadores do medo. Aquelas pessoas que vêm maximizar o problema e minimizar a sua capacidade, a sua habilidade e a sua competência em resolver as adversidades em sua vida. Meu querido amigo, minha querida amiga, saiba que esse problema que você vem enfrentando, essa adversidade, ele vai passar. Ele não é a sua história, ele é um momento único. Você não precisa ficar escondido com medo desse problema, com medo dessa adversidade. Não permita que os multiplicadores de medo façam do seu coração um depósito de lixo.
lançando tudo que é de mentira. Muda o local onde você frequenta, muda a estação de rádio, a TV que você está ouvindo. Não permita que o seu coração seja um multiplicador de medo, seja um depósito do medo. Afasta o medo com a fé. Mesmo que o seu emocional não creia, mas que o seu eu interior, como gestor da sua história, protagonista da sua vida, comece a responder ao medo com as promessas que estão na Bíblia. E você vai ver que nenhum multiplicador de medo vai ficar diante de você. Obrigado por você estar conosco. Até o próximo programa e Deus abençoe a sua vida.